Olha só o brilho desse camarão amarelo, que lindo. Olha isso, gente, tá carregadinho de flores. Tá enorme esse meu camarão amarelo. Tá quase da minha altura. Olha só que lindo. Com o sol ele dá um brilho assim no jardim muito bonito. Esse aqui é o camarão amarelo, floresce praticamente o ano todo. E como vocês podem ver, fica lindo no jardim, gente. Olha só. Que brilho lindo que dá. Hoje eu quero mostrar para vocês várias flores que eu tenho aqui no meu jardim. E, gente, começou a florescer o meu jasmim leite, tá lindo, tá cheio de flores, eu quero mostrar para vocês. Mas primeiro eu queria mostrar o camarão amarelo, que tá muito, muito bonito com o brilho do sol. Olha só. Tem bastante barulho aqui hoje, gente. Tem um passarinho cantando, acho que é um canarinho, né? Muito bonitinho. Mas o vizinho ali tá fazendo um barulhinho, então não reparem. Olha só, gente, que lindo que tá. Tá quase da minha altura, né? Eu acho que já tá da minha altura. E olha esse canarinho cantando. Acho que é um canarinho cantando, né? Por isso que eu não quero usar microfone, porque eu gosto de passar pra vocês o barulho aqui do jardim. Às vezes tem uns barulhos desagradáveis, mas o barulho dos passarinhos, né? Da natureza é tão bonito. Eu acho que o microfone, ele tira esse som da natureza. Eu tenho que pesquisar ainda, não sei. Mas eu acho lindo passar para vocês o som da natureza, gente. O natural. Esse aqui é o jasmim leite. Olha que lindo, gente. Ele dá uma explosão de flores também. Como o jasmim dos poetas dá uma explosão de flores, o jasmim leite também. Ele abre muitas flores ao mesmo tempo. E ele tem, gente, essa flor bem branquinha. Olha só que lindo. Agora começou um vento, tá dando bastante vento ultimamente. Ontem deu um vento bem forte, derrubou aquele meu vaso de barro com a samambaia, gente. Achei que tinha quebrado. Eu olhei pela janela e vi que ele tava caído e fica em cima do piso de tijolinho à vista. Daí eu pensei, ai, 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 eu acho que quebrou. Mas não quebrou, a sorte que não quebrou. Então esse aqui é o jasmim leite, é uma trepadeira, pode alcançar até uns 6 metros de comprimento. Floresce agora bem no comecinho da primavera. E o cheiro, gente, é maravilhoso. É muito bom, perfuma todo o jardim, um cheiro doce, bem gostoso, não é enjoativo. E perfuma todo o jardim. É um dos jasmins mais perfumados. O jasmim dos poetas é super perfumado. Esse jasmim é muito perfumado também. Tem o jasmim dos Açores, que eu não tenho, que também o perfume é uma delícia. Se eu tivesse espaço, eu queria ter o jasmim dos Açores. Eu não sei se vocês conhecem. E também tem o jasmim gardenia. O jasmim gardenia é bem perfumado, eu também tenho, tá cheio de botões. Então logo logo eu quero mostrar pra vocês como ele tá, gente. Tá cheio de botões, logo logo vai abrir. E daí eu quero mostrar pra vocês. Olha só, aqui eu tenho o buquê de noiva, ainda tem flores do buquê de noiva. Olha que bonitinho. Mas deu muito, muito vento, gente. Estragou bastante coisa. O vento estraga, né? Judia das plantas, até eu tenho que molhar as plantas, porque ressecou bastante a terra. Então eu quero ver se molho daqui a pouquinho. Molho com a mangueira. Tem que molhar bem, porque ressecou bastante a terra. Ah, eu quero mostrar pra vocês também a Amarilis, que abriu a minha Amarilis vermelha. Tá tão linda. Mas olha só que bonitinho o buquê de noiva, gente. Lindo, lindo. Esse aqui é da flor simples, tem o da flor dobrada também. Então, a floração dele é muito bonita e até que dura bastante tempo. Eu quero mostrar pra vocês desse lado aqui, olha o vento já começou a ficar forte. Quero mostrar pra vocês desse lado aqui o jasmim, ó, o jasmim leite. Ele tem a folha bem verdinha e a flor bem branquinha. Olha só, e carrega de flores. Você já conhecia essa flor? Conta pra mim aqui nos comentários, ela é muito, muito perfumada. Ah, eu tenho rosas lindas pra mostrar pra vocês também. A Safira, ela tá com outros botões abertos. E tem a rosa bailando também, que tá bem bonitinha, que eu quero mostrar pra vocês. Esse meu jasmim aqui, ele não tá sol pleno, mas você pode cultivar tanto sol pleno quanto na meia sombra, que ele pega sol uma parte do dia, na parte da manhã ou na parte da tarde, já tá bom. Mas muito, muito lindo. E olha só, gente, que eu tenho aqui embaixo fazendo a forração nesse cantinho aqui que não pega muito sol.
por causa das plantas que tem aqui. Ah, e eu tenho esse jasmim aqui também, ó. No outro vídeo que eu mostrei pra vocês, ele tava com mais flores abertas. Esse aqui é o jasmim asa de anjo, também é perfumado. Só que esse jasmim aqui, ele não exala muito perfume. Você tem que chegar pertinho, né, pra sentir o cheiro dele. Enquanto o jasmim leite, gente, vai longe o perfume dele. Ele é bem perfumado mesmo. Esse aqui tem uns botões vinho e a florzinha branca. Deixa eu comparar as duas flores para mostrar para vocês a diferença. Deixa eu pegar uma florzinha daqui. Esse aqui tem a florzinha toda retorcida, olha só. Tem a florzinha toda retorcida. Deixa eu mostrar para vocês a diferença, olha só a diferença. Só que esse aqui, o cacho de flores é menor. O jasmim leite, ele enche mais de flores, dá um cachinho maior. Mas tem a florzinha menor, ó. Aqui é o botãozinho dele, ele tem o botãozinho retorcido também. Botãozinho branco, enquanto o jasmim asa de anjo tem o botãozinho vinho. Mas é muito bom, gente, ter jasmim no jardim, que você deixa o seu jardim muito perfumado, é bem legal. E aqui embaixo eu tenho fazendo a forração, eu quero mostrar pra vocês umas plantinhas de pequeno porte muito bonitinha que eu tenho aqui. Esse aqui é o rabo de gato, gente, olha só que legal. Que bonitinho que tá aqui, tá carregadinho de flores o rabo de gato. Então, é uma plantinha que vai bem no local aí que não pegue muito sol. Se você tiver um local aí que pegue uma meia sombra, ele vai bem também. Mas tem que pegar um pouquinho de sol, gente. Um pouquinho de sol ele tem que pegar. Aqui tem um camarão vermelho, ó, que esse camarão vermelho nasce por tudo aqui no meu jardim, gente. Sai voando a sementinha dele, ele nasce por tudo, mas muito bonito também. Eu tenho camarão amarelo, camarão vermelho, tenho os dois. O branco eu não tenho ainda. Então esse aqui é o rabo de gato. Aqui eu tenho, olha só. Aqui eu fiz um baita de plantei várias desse aqui, porque essa aqui é uma florzinha que ela floresce o ano inteiro. Essa aqui é a falsa érica. Eu tenho uma aqui mais roxinha que essa, eu já vou mostrar pra vocês. Que tá carregadinha de flores. Então ela fica nessa parte aqui, ó, fazendo a bordadura aqui, para tampar essa parte aqui do piso, nesse cantinho aqui. E dá um arbustinho até bem alto, gente, eu não medi, mas isso aqui alcança mais ou menos, eu acho, 1,5 metro de altura que tá alcançando aqui. Mas carrega de flores, e como nasce mudinhas, tem mudinhas por tudo aqui, ó. No fim eu coloquei manta bidim aqui embaixo, e a manta bidim também nasce mato, gente. E nasce as mudinhas também da falsa érica, olha só. Cheio de mudinhas de falsa érica. Não adiantou ter colocado manta bidim aqui. Até eu tenho que arrancar alguns matinhos que tem aqui, olha só. Eu acho que é melhor a lona mesmo. Ai, deveria proteger de nascer o mato, né? Mas não protege. Ai, gente, tinha um espinho aqui, ó, de rosa, me espinhei, agora ficou grudado na minha mão. Ai. Então aqui desse lado, ó, esse aqui é o jasmim leite, e aqui eu tenho a rosa. Ai, como é que é o nome dessa rosa aqui, gente? Começou a florescer essa minha rosinha aqui do arco, que é um tom de rosa bem clarinho, olha os botões dela, que bonito. Ele é um rosa claro e a pontinha fica um rosa escuro, olha só que legal. Então começou a florescer, tem bastante botões, tá largando bastante botões aqui. Então se você gosta de rosas, já se inscreve aqui no canal para acompanhar a explosão de rosas que vai dar aqui, gente. Essa rosa é muito bonita e ela não floresce o ano todo como é a rosa romance. Aqui também tá soltando botãozinho, ó, e ela solta em cachos, então vai encher de rosas. Então ela só floresce agora no começo da primavera, na primavera. Então já se inscreve aí para acompanhar essa explosão de rosas que vai dar aqui. Vai ficar bem bonito esse arco cheio dessa rosa aqui, que é a... Ai, gente, deixa eu lembrar o nome dela. Eu vou anotar para vocês porque agora eu não tô lembrado o nome dela. Tô meio esquecida do nome das flores. Então aqui tá o nosso jasmim leite, bem lindo. Do lado do caminho também começou a florescer as lantanas, olha só, lantana amarelinha. Tá cheia de botãozinho. E esse aqui, como eu mostrei pra vocês no vídeo passado, são mudinhas do botão de ouro. Olha só, eu tenho que separar essas mudinhas. Tá cheio de mudinha aqui. Carregou de mudinhas. Aqui eu tenho esse aqui que é o Forber Hip Hop.
muito bonitinha também, que floresce o ano todo. Essa plantinha que atrai as abelhas. Que atrai as abelhas também, essa aqui é a falsa érica. Essa aqui é a outra roxinha, mais roxinha que aquela outra que eu mostrei pra vocês. E olha só que bonito. E fica bem legal esse contraste aqui do amarelo. Do amarelo com o roxinho aqui da falsa érica. Olha só, esse aqui é um roxinho bem escuro. Bem forte. Olha só. Ela enche tanto de flores que praticamente quase cobre todas as folhas, né? Ela tem as folhas bem delicadas, bem pequenininhas. E enche dessas flores aqui, ó. Muito bonitinha. Ela dá um arbusto pequeno, gente, que tem uma muda só. Se eu não me engano, é uma muda só. Então, ela dá um arbustinho assim, ó. Bem redondinho, muito bonitinho. Essa aqui é a rosa safira. Olha só, gente. Tá cheia de rosas abrindo já. Olha só, ela dá em cachos e dá muitos botões. Olha só a quantidade de botões. Olha só esse cacho aqui. Tem mais vários cachos aqui de rosas para abrir. Olha só, tem uma abrindo aqui. Olha que bonita essa rosa. E é uma rosa grande, ela dá em cachos, mas ela é bem grande. Tem uma aqui que tá quase caindo. Deixa eu ver se eu consigo mostrar. Tá quase caindo, gente, olha só. Mas é uma rosinha bem grande. E a cor muito bonita também. Tem outra aqui, deixa eu ver essa aqui. Olha que bonita a cor. Essa aqui é a rosa safir. A rosa romina. São tantos nomes de rosas, né? A rosa romina também vai abrir uma rosa aqui, ó. Ela tá cheia de botões também. Se vocês lembram, essa rosa romina, eu cultivava ela em vaso, mas passei pro chão, ó. Então, essa aqui é uma híbrida de chá, então ela dá um botão por galho. Dá um botãozinho por galho. É diferente dessa aqui, que dá vários botões, né? Cada galinho, ó. Mas a romina é muito bonita também, quem lembra? Eu cultivava ela em vaso. Linda, gente. E ela começou a florescer novamente, então, olha que abriu, eu mostro pra vocês. Aqui tá a Amaryllis. Olha só a Amaryllis. Eu acho que essa cor de Amaryllis aqui é a mais bonita. No vídeo passado eu mostrei outras duas cores pra vocês e faltava essa aqui pra abrir. Ela levou mais uma semana pra abrir. Faz uns 3 dias já, 2, 3 dias que ela tá aberta. Olha que bonita, essa aqui é um vermelho. Mas eu acho que das outras duas que eu mostrei pra vocês, eu acho que essa aqui é a mais bonita, né? Olha só, muito bonitinha essa aqui. Um vermelho bem forte. Olha só. Deixa eu mostrar pra vocês outra rosinha que eu tenho aqui. Essa aqui é a rosinha bailando e tá com um cacho bem bonito de rosinha, gente. Olha só. Um cachinho bem bonito. Essa aqui já é uma rosinha de um tamanho médio, mais ou menos. Dá em cachos também. Esse cachinho aqui já caiu, já algumas. Já estão ficando velhinha. Aqui tem outro cachinho novo. E essa aqui é uma mudinha novinha, como vocês podem ver, ela é pequena ainda, né? Tá bem pequena, com poucos galhos. Essa aqui é a minha vinca, tá ficando bonitinha. Olha só o barulho. Mas o ruim de não usar microfone, que às vezes tem barulho, né? Mas é o natural, pelo menos, né, gente? Vocês estão escutando aí o natural. O natural aqui do meu jardim. Aqui nesse meu cantinho, gente, olha só. O vento deu bem forte, que derrubou o pezinho do brinco de princesa. Olha que bonitinho, meu oxalis. Derrubou o pezinho do brinco de princesa, gente. Coloquei uma madeirinha aqui pra segurar, mas ele deu uma murchadinha, tadinho. Quando eu vi, ele tava todo quase arrancado do chão. Acho que eu até tenho que colocar um pouquinho mais de terra ali. Tinha formiga também no pezinho dele. Eu coloquei um veneninho ali pra formiga, que é um gelzinho doce. Então até deu uma murchadinha, tadinho. Ó, carregadinha de flores. E o Flash já veio aqui participar. Né, Flash? Não pula em mim, Flash. Gente, o vaso que caiu foi esse aqui, ó. Esse vaso aqui de samambaia. Eu achei que tinha quebrado meu vasinho de barro, mas não quebrou. Tá certinho ali ainda. Então aqui eu tenho o véu de noiva, que tá lindo, lindo, lindo ainda. Abriu mais flores aqui dessa minha orquídea. Olha que bonita, é um salmão, né? Muito bonito. Deixa eu ver essa aqui. Essa aqui que é olho de boneca, né? Ainda tem flores, mas tá velhinha já, gente. Tá bem velhinha, já tá caindo.
Essa aqui, tô esperando flores dela logo, logo, que é a Lizimar, que é uma florzinha amarelinha muito bonitinha. Então, espero que logo ela esteja florida. E aqui tá o Flash, né, Flash? Ó, Flash. Tá sentindo o cheirinho do chão aí? Essa aqui tá florescendo durante bastante tempo, gente. Deu um ventão, ela tá toda meia bagunçada. Essa aqui é a Marianinha, ó, que dá flores laranjas e flores amarelas. Ainda tem bastante flor. O amor perfeito, gente, ainda tá florido. Ó, faz bastante tempo que esse amor perfeito aqui tá florido. A próxima estação quero... Flash, não é você, Flash. Não é tu, Flash. Não é a plantinha. A próxima estação eu quero ver se planto mais. Muito bonitinho, amor perfeito. Floresce direto. Então, deixa eu ver o que eu quero mostrar pra vocês. Ah, eu quero fazer muda, gente, dessa aqui, ó. Muda não, eu quero passar para um vasinho, porque eu fiz muitas mudas dessa aqui, ó, da ametista. E eu tô precisando de uma mudinha de uma planta que não precise de muito sol pra plantar ali embaixo da minha parreira de uva. Ele já tá aqui, querendo carinho, ó. Já tá aqui, mas que coisa. Não posso mexer na planta, mas que coisa séria. Então a ametista, ela pode ficar numa meia sombra ou numa luz difusa. Então eu vou colocar ali, vou montar um vasinho e vou colocar ali embaixo da parreira de uva. Quero mostrar a parreira pra vocês, que tá cheia de cachinhos de uva. Olha só a minha parreira de uva, gente, tá com os cachinhos bem grandes de uva já. Olha só, que tem bastante, ó. Tá cheio de cachinhos de uva. Deixa eu ver. Geralmente quando eu faço adubação, gente, eu uso esterco de galinha, né? Esterco de ave. Mas esse ano eu não usei. Até tem um ninho de passarinho aqui, ó. Tinha um passarinho sentado. Eu vi que voou um passarinho. Então eu tô vendo agora que tem um ninhozinho ali, ó. Então ele tava ali. Mas olha como tá cheio de cachinhos de uva. Que legal. Então, em breve vamos ter uvas aqui no jardim. Vamos colher uvas e vamos fazer suco de uva. Que legal, gente. Ter frutas e flores no jardim eu gosto bastante. Não posso deixar de mostrar essa flor para vocês, porque tá tão linda. Como que eu vou deixar de mostrar essa flor? Como combina com esse pedestal branco, né, gente? Ela tá cada dia mais cheia de flor. Essa aqui é a Lobelia azul. Olha que linda que tá. Dá muitas e muitas flores, quase não tem folha. Praticamente só tá em flores. Né, Flash? Flash tá aqui, ó. Flashinho. Então essa aqui é a Lobelia azul. Floresceu bastante aqui em cima também, ó. Muito, muito bonitinha. E ficou linda nesse pedestal branco, né, gente? O que vocês acharam? Vocês têm essa planta aí no jardim? Essa aqui logo, logo vai florescer também. Essa aqui é o gengibre azul. Gengibre azul, ametista. Essa do vasinho aqui é ametista. Então, tem bastante flores azuis e roxas aqui no jardim. Ah, quero mostrar o vasinho de azulzinha também. Tem bastante amigos aqui do canal que gostam da flor azulzinha. E eu plantei ela no vaso, só que tem que esperar ela crescer agora, né? Pra ficar bonita como essa aqui, ó. A Lobelia. Tem outra Lobelia aqui, gente, mas tadinha, pegou muito vento. Vou ter que molhar ela. Olha só, parece que ela tá meio murchinha até. Tem outra Lobelia aqui. E esse aqui é o vaso de azulzinho, ó. Logo, logo ela vai estar bem bonita. Tem flores abertas. Apesar da mudinha estar pequenininha, tem flores abertas. E esse aqui quer toda a atenção, ó. Não posso encostar na flor. Eu deixei ele aqui agora e fechei a porta, ó. Senão ele não vai deixar eu plantar a plantinha, né, Flechinho? Senão ele não vai deixar eu plantar a plantinha. Ele quer que eu fique fazendo carinho nele o tempo todo? Né, Flechinho? Então agora eu quero montar um vasinho com vocês para colocar aqui embaixo do pergolado, ali embaixo das uvas. Quero tirar uma mudinha de ametista porque eu tenho um monte de mudinhas lá, então vou aproveitar e vou plantar num vasinho com vocês.
Então aqui, olha a quantidade de mudas que eu tenho aqui, gente. É muita muda. Eu vou tirar uma que tá lá bem lá atrás, que aquela lá pega bem pouco sol, coitadinha, né? Mas olha a quantidade de mudas que eu tenho. Cada um desse aqui é uma muda, olha só. Só com uma muda de ametista, aquela que eu tinha em cima da mesa, eu vou deixar a foto pra vocês. Depois que acabou a floração, eu podei e fiz tudo isso e fiz mais 2 vasos. Fiz mais 2 vasos, gente. E eu plantei tudo direto aqui no chão. Ai, deixa eu ver se eu consigo arrancar direitinho. Ui, socorro. Ai, 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 ai. Deixa eu ver. Ai, 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 não. Essa aqui eu estraguei. Deixa eu ver se saiu alguma raiz. Ficou as raizinhas tudo ali, ó. Ai, que dó. Deixa eu ver. Teria que secar inchada, mas tem pouco espaço aqui. Deixa eu ver essa aqui. Depois eu vou tentar plantar ela novamente. Acho que essa aqui eu consegui. Eu devo ter plantado bem fundo, né? Ai, ai, ai. Ó, esse aqui veio com torrãozinho. Deixa eu ver. Tem mais aqui, ó. Um raizinho. Essa aqui também. Essa aqui eu vou plantar novamente aqui. Porque não preciso de tudo isso para eu colocar num vasinho pequeno. Deixa eu ver. Essa aqui, essas duas já vai ser suficiente. Então, como vocês podem ver, eu plantei vários e vários, né? Deixa eu ver esse aqui. Acho que eu vou colocar esse aqui também. Saiu com um pouco de raizinha, ó. Então, como vocês podem ver, eu plantei vários e vários galinhos aqui. Rendeu, gente. Tá difícil aqui porque tem pouco espaço. Mas então... Ai, socorro. Vamos plantar. Esse vasinho que eu tenho aqui, ele não é muito grande, mas é pra me colocar em cima da mesinha aqui embaixo do pergolado. E essas ametistas que eu plantei aqui, desse lado aqui também, gente, também foi nessa remessa de mudas que eu fiz e pegou todos os galinhos. Então, uma planta que pega muito bem. Se você conhece alguém que tem, pode pedir um galinho que pega muito bem. Agora vamos plantar nossas mudinhas de ametista aqui. Ela vai ficar muito bonita ali porque pega um pouquinho de sol, mas é um solzinho bem filtrado. E ela vai bem também nesse sol filtrado. É uma planta que floresce muito. E as minhas estão enchendo de cachinhos aqui, gente. Então logo, logo elas vão ficar bem bonitas. Vou deixar a foto de quando a minha do vaso estava bem florida para vocês verem como ela é bonita. É muito bonita essa planta. Minha terra já está terminando. Tem só um restinho de terra aqui, mas vai dar. Vai dar para esse vasinho aqui. Eu já conheci essa planta ametista, gente, como ela dá flores, né? Ela enche de flores que praticamente esconde as folhas, é muito bonita. Se você não tem, eu indico você ter no jardim, que você vai gostar bastante. E é uma planta que vai bem onde poucas plantas vão bem, né? Não precisa de muito sol. Ela fica bonita. Essa terra vai dar só para plantar a minha ametista mesmo, porque tá, já terminou. Bem certinho. Lanchinho vasinho, logo vai estar bonito, com flores. Vou colocar em cima da minha mesinha aqui. Outra que eu vi aqui, gente, olha só.
que nasceu aqui, ó, na brita, é a torênia. Porque a torênia, ela vai largando sementinha e chega na época dela brotar, na primavera, ela brota por tudo, né? Eu quero ver se tiro ela com cuidado daqui e passo para um vasinho. Vou passar para um vasinho também. É uma flor muito bonita, a torênia. Eu vou deixar foto dela, porque eu cultivo bastante essa flor aqui no jardim também. E agora começou a nascer. Então deixa eu mostrar para vocês como ficou. Ficou aqui minha ametista. Vou molhar ela. Vou molhar ela e logo ela vai estar bonita também, florida. Então ficou assim. Esse vasinho aqui em cima da mesa aqui do pergolado. Que logo vai estar cheio de uvinhas maduras para nós colhermos aqui no jardim. E o Flash tá se divertindo. É assim que fica de noite, gente. As minhas luzes acesas aqui. O meu jarrinho faz bastante tempo já que eu coloquei ele aqui. Ele tá muito bonitinho ainda. Olha só. E o arco aqui, ele também acende as luzinhas ali. Eu abri a porta e o Flash veio correndo. Ele tem que vir junto, né, Flash? Tem que vir junto aqui visitar o jardim, né? Olha só o jarrinho, que bonitinho. Flashinho também é bonitinho. Flashinho também é bonitinho.